Saúdo a todos com a paz do Deus vivo, nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Ial, do Filho eterno Ialcha e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno. Shalom a todos. Ruach Kadosh eterno, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, é a terceira pessoa da Trindade, como o Espírito infinito do Deus vivo, que, embora uma em sua essência, subsiste nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Ial, do Filho eterno Ialcha e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, que é santo e se expressa como uma parte central do poder da Trindade para todo o universo. Pessoas essas que são iguais na substância e nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Abba Pai Celestial, ou seja, o Pai Celestial, o Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, aqueles que lhe pedirem, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Lucas, ou seja, em Lucas capítulo 11, versículo 13, aleluia, glória. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, no qual foste selados para o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Éfeso, ou seja, em Efésios capítulo 4, versículos 29 a 31, aleluia, glória. Os povos de Ial, eles porém se rebelaram e contristaram o seu Santo Espírito, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moshe, ou seja, de Moisés, e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Santo Espírito eterno, Ruach Kadosh eterno? Aquele que fez o seu braço glorioso andar à mão direita de Moshe, ou seja, de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Ishaial, ou seja, em Isaías, capítulo 63, versículos 10 a 12, aleluia, glória. Que os mistérios, que os
maravilhosos poderes do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, santifiquem e vivam em nós como Consolador, o Confortador divino e o suplicante de fé. Que os mistérios da natureza e manifestações do Deus vivo nas pessoas do Abba eterno, ou seja, do Pai eterno Yahweh, o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, do Filho eterno Yahushua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, nos sejam revelados. O Abba eterno, ou seja, o Pai eterno, é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó Altíssimo Eterno, Criador nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo do Pai eterno Yahweh, o fizeste de glória e de honra, o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Altíssimo, Eterno, Criador nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Terilim, ou seja, em Salmo 8, de 1 a 9, aleluia, glória. E Yahweh disse mais a Moshe, ou seja, a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Altíssimo, o Eterno Criador, o Yahweh de vossos pais, o Yahweh de Abraão, ou seja, de Abraão, o Yahweh de Isaac, ou seja, de Isaac, e o Pai eterno, Yahweh de Jacove, ou seja, de Jacó, me expediu a vocês, ou seja, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Shemote, ou seja, em Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Aleluia, glória. Entretanto foi Shilomon, ou seja, Salomão, quem lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Shammai, ou seja, o céu é meu trono e a terra o escabelo de meus pés. Que casa me edificareis, diz Yahweh, ou qual lugar do meu repouso? Não fez, porventura, a minha mão todas estas coisas? Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Massé, Shiliquem, ou seja, em Atos dos Emissários,
Atos capítulo 7, versículos 47 a 50. Aleluia, glória. E ao que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele soberano dos chamai, ou seja, dos céus e da terra, não mora, ou seja, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Macé Chiliquem, ou seja, em Atos dos Emissários, Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Aleluia, glória. O Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, não é visto do ângulo de suas 7 formas de expressão como 7 espíritos diferentes um do outro, mas como a plenitude do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, representando a completude do que é completo e perfeito. Os 7 Espíritos são citados com o Abba eterno, o Pai eterno e com o Filho eterno, em essência que expressa a perfeita sabedoria do poder do Deus vivo nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Yau, do Filho eterno Yausha e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh, expressando a essência do que o Deus vivo é nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Yau, do Filho eterno Yausha e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh eterno, que era, que é e sempre será como governo divino. Aleluia, glória. Na dedicação às 7 igrejas da Ásia, e Alhana, ou seja, João, cita os 7 Espíritos do Deus vivo quando ele saúda as igrejas locais que estão na Ásia, dizendo: graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte do Filho eterno Yausha, o Messias, o Machia Cristo, o ungido, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para o Deus vivo, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Revelações, ou seja, em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Aleluia, glória. Na visão do trono do Deus vivo, e Alhana, ou seja, João, viu que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos do Deus vivo nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Yau, do Filho eterno Yausha e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh eterno, conforme está escrito na palavra do Deus vivo,
em Revelações, ou seja, em Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Aleluia, glória. Na visão do livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro é digno de abri-lo, e Alhana, ou seja, João, viu entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé como havido sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos do Deus vivo nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh eterno, enviados por toda a terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Revelações, ou seja, em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Aleluia, glória. Os olhos do Pai eterno Yahweh, o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, estão em todo lugar, percorrendo toda a terra, vigiando os maus e os bons, porque a providência do Deus vivo nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh eterno, é exercida como soberania e recursos ilimitados, que através da sua onisciência aprova o bem e condena o mal. O ajudador, o Espírito Santo eterno Ruach Kadosh eterno, a quem o Abba eterno, o Pai eterno Yahweh enviou, o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido. Esse ensina todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto foi dito pelo Filho eterno Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido, conforme está escrito na sua santa e gloriosa palavra em Alhana, ou seja, em João capítulo 14, versículo 26. Aleluia, glória. Só existe um Espírito único, Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, que é o Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, que é santo. Os 7 Espíritos do Deus vivo nas pessoas do Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh eterno, refere-se à presença plena com a manifestação completa e perfeita do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, que se manifesta de maneira plena sobre as igrejas locais que fazem parte da igreja invisível, o corpo de Cristo, pois a espiritualidade do Deus vivo nas pessoas do Pai eterno, do Abba eterno Yahweh, do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, está em todo lugar, manifestando sua presença com a atuação do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno. Aleluia, glória. Não sabeis vós que sois santuário, que sois lugar sagrado do Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, e que o Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, de Yahweh habita em vós? Se alguém destruir
ou seja, se algum homem profanar o santuário do Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, o Abba eterno, o Pai eterno Yahweh, o destruirá, porque sagrado é o santuário do Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, que sois vós, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph Corintiá, ou seja, em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aleluia, glória. Nenhum líder religioso é intermediário, sendo mediador entre o homem e o Abba eterno, ou seja, o Pai eterno, Yahweh, o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Mas um líder religioso pode orar intercedendo pelas pessoas enquanto estão vivas aqui na terra dos viventes, para serem salvas através do Filho Eterno, Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, com a atuação do Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh Eterno. O Espírito e a noiva dizem, vem! E quem ouve, diga, vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Pai Eterno Yahweh, o Criador, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o grande eu sou dos exércitos. Aleluia, glória. Deixa o Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh Eterno, fazer morada em sua vida, repousar sobre você os dons celestiais em 7 aspectos, com o Espírito do Senhor, nosso Pai Eterno Yahweh, o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, nosso Pai Eterno, Yahweh, o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho Eterno Yahushua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o amor do Abba eterno, do Pai eterno Yahweh, o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh eterno, seja com todos.